Olá, tudo bem? Conta-se que Jonathan, Jessé e Eliaquim, funcionários do Templo de Jerusalém, passando por Cafarnaum, procuraram Jesus no singelo domicílio de Simão Pedro. Recebidos que foram pelo Senhor, entregaram-se de imediato às conversações. Mestre, disse o primeiro, soubemos que a tua palavra traz ao mundo as boas novas do reino de Deus e, entusiasmados com as tuas concepções, hipotecamos ao teu ministério o nosso aplauso irrestrito. Aspiramos, Senhor, à posição de discípulos teus. Não obstante as obrigações que nos prendem ao sagrado tabernáculo de Israel, anelamos servir-te, aceitando-te as ideias e lições com as quais seremos colunas de tua casa na cidade eleita do povo escolhido. Contudo, antes de solenizar nossos votos, desejamos ouvir-te quanto à conduta que nos compete à frente dos inimigos. Messias, somos hostilizados por terríveis desafetos do santuário, exclamou o segundo. E extasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te a orientação. Filho de Deus, pediu o terceiro, ensina-nos como agir. Jesus meditou alguns instantes e respondeu: primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Cabe-nos, desse modo, tolerar-lhe as admoestações com a nobreza e serenidade, tal qual o ferro que, após sofrer paciente o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho com dignidade humilde, a fim de lhe adaptar à utilidade e à beleza. Os visitantes entreolharam-se perplexos, e Jonathan retomou a palavra perguntando: Senhor, e se somos injuriados? Adotemos o perdão e o silêncio, disse Jesus. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. E se formos perseguidos? Indagou Jessé. Utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que se acolhem. Mestre, e se nos batem? Se nos esmurrarem? Interrogou Eliaquim. Que fazer se a violência nos avilta e confunde? Ainda assim, esclareceu o brando interrompido. A paz íntima deve ser nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude, porquanto quem procura serviciar o próximo e dilacerá-lo está louco e merece compaixão. Senhor, insistiu Jonathan, que resposta oferecer, então, à maledicência, à calúnia e à perversidade? O Cristo sorriu e precisou: o maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição do verme que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno que lhe flagelam a vida. E o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. O perdão é a única resposta que merecem, porque são bastante desditosos por si mesmos. E que reação assumir perante os que perseguem? Inquiriu Jessé, preocupado. Quem persegue os semelhantes tem o espírito em densas trevas,
e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arrojando-se ao fosso do sofrimento. Por esse motivo, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. E que punição reservar aos que nos ferem o corpo, assaltando-nos o brio? Perguntou Eliaquim, espantado. Refiro-me àqueles que nos vergastam a face e fazem sangrar o peito. Quem golpeia pela espada será golpeado também, até que reine o amor puro na terra, explicou o mestre sem pestanejar. Quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso que devemos corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável. O sangue não apaga o sangue, e o mal não retifica o mal. E, espraiando o olhar doce e lúcido pelos circunstantes, continuou o mestre. É imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude o enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Por isso, é imprescindível que o perdão inconfundível, com o ouvido de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Nesse ínterim, uma criança doente chorou em alta voz, num aposento contíguo. O Mestre Jesus pediu alguns instantes de espera e saiu para socorrê-la, mas, ao regressar, debalde buscou a presença dos aprendizes fervorosos e entusiastas. Na modesta sala de Simão Pedro não havia mais ninguém. Essa história, se você gostou, ela está no livro Contos dessa e d'Outra Vida, no capítulo 4. Mais uma obra do nosso irmão X, o escritor Humberto de Campos. A obra dele é vasta, são mais de 12 livros, todos com verdadeiras reportagens, trazendo maravilhosas informações para o nosso conhecimento acerca da figura do Mestre Jesus, dos seus feitos, dos encontros que ele teve com tantas pessoas, mulheres de vida equivocada, a que chamam prostitutas, publicanos de má vida que exorbitavam no ofício do cumprimento dos seus deveres, com traidores, com pessoas que recebiam os benefícios amorosos e depois o retribuíam com a ingratidão e a blasfêmia. Jesus não fez nenhuma discriminação, não teve preconceito para com ninguém, fosse judeu, samaritano, saduceu, os romanos, que eram os dominadores daquela região, os gentios, não. Jesus acolhia a todos, porque ele sempre dizia que os sãos não precisam de médico. Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Disse isso lá na casa de Zaqueu. Essa história, que é um conto, naturalmente, baseado nos ensinamentos de Jesus, Humberto de Campos, ele conversa no mundo espiritual com pessoas que estiveram com Jesus, com muitos daqueles que o acompanharam, que tiveram a honra, a aventura de conhecer e de estar com o Mestre Jesus. E baseado nessas informações, ele passa para nós aqui encarnados os maravilhosos contos, apólogos, para que nós possamos compreender de forma mais fácil o que às vezes no texto bíblico está de forma mais
erudita, mais enigmática, e ele traduz para nós desta forma simples, literária, para que nós possamos nos melhorarmos. Agora eu pergunto a você, quantas vezes acontece conosco, comigo, com você que está me vendo agora nesse canal, situação semelhante à que se passa nesse conto? Semelhante às dúvidas do Jessé, do Eliaquim e do Jonathan. Eles queriam, embora fossem funcionários de alto nível do Templo de Salomão, do Templo de Jerusalém, mas eles já acreditavam no Messias, nas suas boas novas, e desejavam ser discípulos, como eles dizem no começo da história. Mas antes, pronunciam para Jesus uma série de fatos corriqueiros que de fato ocorriam ali, naquela época, com os violentos, com os que agrediam, com os que caluniavam, com os que falavam coisas maledicentes acerca do Cristo e acerca daqueles que ali já serviam a obra do Senhor no templo. E quantas vezes, eu pergunto a você, cá para nós, quando a gente faz perguntas do tipo que Jonathan, Jessé e Eliaquim fizeram a Jesus, quando a gente faz perguntas, às vezes induzindo já uma resposta, ou fazemos a pergunta cuja resposta desejamos ouvir. Ou seja, queremos aquela resposta que nos agrade, que faça eco ao nosso pensamento, ao nosso desejo de ouvir aquilo que perguntamos, o que queremos e o que nos faz bem aos ouvidos e a nós próprios. Quando muitas vezes, como vimos no conto, Jesus sempre respondeu certamente diferente daquilo que eles gostariam de ouvir. Porque a gente faz a pergunta e a resposta, muitas das vezes, não são do jeito que nós gostaríamos de ouvir. Porque as verdades, quando vêm para nós, muitas das vezes elas contrariam a nossa verdade. A verdade em si, ela contraria o nosso pensamento, que na maioria dos casos está equivocado. Por isso que quando nós fazemos perguntas, já vamos induzindo muitas vezes a uma resposta. Ou ficamos ansiosos pela resposta que nos agrade. E ao contrário, devemos estar preparados, amadurecidos, para ouvirmos o que deve ser dito para nós em função da nossa pergunta. Quer nos agrade, quer nos desagrade. Em função das respostas, cuja verdade seja diferente daquilo que gostaríamos de ouvir, devemos refletir, ponderar e, quem sabe, procurar modificar aquilo que ainda está equivocado em nós, para que, quem sabe, possamos ouvir no futuro respostas que nos agradem, de acordo com as verdades e pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Todas as perguntas que foram feitas para Jesus, ele sempre falou da indulgência como resposta, né? Do perdão, do amor. Ele disse que o perverso é um doente que merece ser internado, é um doente que merece perdão, merece compreensão. Então, vamos refletir sobre esses ensinamentos que o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, traz para nós. O livro, eu já disse, é Contos desta e Outra Vida, capítulo 4. Eu estou sempre trazendo alguns vídeos agora, recentemente, para os amigos aqui que me acompanham nesse canal, no YouTube, pelo Facebook e no Instagram, dos livros da obra de Humberto de Campos,
do irmão X, porque considero verdadeiras pérolas, ensinamentos de fáceis compreensões e que podemos, se refletirmos com boa vontade, compreendendo, nos modificarmos e compreendermos aquilo que ainda não compreendemos, que achamos absurdo. Muitas vezes achamos covarde aquele que ouve um desafio, que ouve uma provocação e cala, quando é mais sábio ouvir a provocação e não reagir do que ser o provocador. Jesus disse que há mais sabedoria naquele que recebe a ofensa do que em ser aquele que causa a ofensa, em ser o ofensor. Em suma, se a gente lembrar daquele mandamento que Jesus disse: "Este eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei." Meu nome é Beto Brito e você que me acompanha nesse canal, Beto Espírita, se gostou dessa história constante do livro Contos desta e da Outra Vida, no capítulo 4, do irmão X, Humberto de Campos, peço a você que dê aquele like, curta, faça um pequeno comentário, ofereça uma sugestão e, se desejar, compartilhe para alguém da sua amizade, da sua afeição, para que eles também tomem conhecimento dessas lições maravilhosas do Cristo, que vem em forma de contos, de fábulas, de apólogos, de histórias com do nosso querido escritor, que quando encarnado, o escritor maranhense Humberto de Campos, teve sua obra literária muito boa aqui encarnado, e agora, com sua obra literária do mundo espiritual para nós, numa fase certamente mais madura, mais esclarecedora. Muito obrigado a você. Peço que também se inscreva aí do lado e ative aquele sininho para quando eu publicar novos vídeos, você ser notificado e acompanhar. Quando eu peço para curtir, comentar e compartilhar, é apenas para manter alimentado o canal na plataforma e para que mostre que você também não é um robô desses que replicam visualizações. Não é para fins de monetização, como eu sempre digo, só vê este canal pessoas como você, que certamente aspira pelo crescimento espiritual, moral e gosta dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Portanto, desejo aqui um grande abraço para você, um beijo no seu coração. Que a paz do Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso modelo, seja com todos vocês. Grande abraço. Até a próxima.